Pessoal, quero convidar dois executivos. Ele que é um executivo de tecnologia com mais de 20 anos de experiência, especialista em transformação digital no varejo. Atualmente, ele é o Head de Tecnologia da Aramis, liderando as frentes de inovação, experiência, dados e operações de TI. Atua em parceria com o time digital para impulsionar a cultura data-driven, a inovação contínua e a tecnologia como diferencial competitivo no lifestyle masculino. Pessoal, salva de palmas para o William Spínola, Head de Tecnologia da Aramis. Junto com o William, eu quero trazer ele que, como Head de Negócios da Aramis, o Edgar é responsável pela gestão do e-commerce das marcas do grupo e pelo Marketplace, liderando as estratégias de mídia e performance, gerenciamento de catálogo, controle de estoque, pedidos e relacionamento com parceiros. Engenheiro de formação, com MBA pela GV e pela Sampol, Escola de Negócios, Edgar possui sólida trajetória com empresas como Sky Brasil, Porto Seguro e é referência em transformar canais digitais em motores de crescimento e conexão com o consumidor. Pessoal, salva de palmas, Edgar Carmo, Head de Negócios da Aramis. Valeu, boa apresentação, gente. Obrigado. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Vai colocar aqui também, foi. Tudo bem? Muito prazer. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Vamos lá. Não está passando. Deixa eu ver. Não está passando. Vamos lá. Foi. Passou. Foi. Pessoal, um prazer enorme a gente estar aqui hoje. Uma honra a gente abrir o auditório de plenária de tecnologia do Fórum E-Commerce Brasil. A gente veio aqui hoje para contar uma história de tecnologia, de transformação digital, mas muito uma história sobre gente, porque nada disso é feito sem gente. Eu sou William Spínola, eu sou o Will da Aramis. É assim que o mercado me chama, é assim que eu gosto de ser chamado, um prazer. E aqui ao meu lado eu tenho o Edgar Carmo, o Ed. Ele lidera a frente de Digital e ele é o meu sócio, meu parceiro. A gente divide essa jornada ao longo desses anos. A gente veio contar aqui um pouco a história da companhia ao longo desses anos e não só falar sobre tecnologia. Mas antes de tudo eu queria falar para vocês que muitas vezes na vida da gente a gente precisa desconstruir verdades absolutas para a gente conseguir pular para algo novo. E isso aconteceu na Aramis há alguns anos. Eu estou falando aqui de uma transformação verdadeira que a companhia teve que fazer para se reinventar e chegar no lugar que a gente chegou agora. Pensa que a Aramis, até o ano de 2019, vinha crescendo num pace extremamente sustentável de 14% por ano. Eu estou falando de uma Aramis com 25 anos, naquele momento, uma empresa que tinha um crescimento onde o varejo aceita e acredita como um crescimento que não precisa mexer. Uma empresa de moda tradicional e que tinha uma venda muito impulsionada pelo varejo físico. Eu estou falando que a experiência da venda era feita somente na loja física e com um canal de digital que representava muito pouco para a companhia naquele momento. A gente já tinha o desejo de fazer diferente. O Richard Rick é o nosso CEO há muitos anos e ele já queria transformar a companhia. Mas quando as coisas vão bem, quando a empresa vai bem, quando os números vão bem, é difícil você fazer uma mudança que seja de verdade estrutural. E aí entra uma frase que a gente tem falado ao longo dos últimos anos. Faça as perguntas difíceis quando vai tudo bem. Porque se você tiver que fazer as perguntas difíceis quando vai tudo mal, a sua mudança será muito mais dolorosa. E com a gente não foi diferente. Nós passamos todos por uma pandemia em 2020. E foi o momento mais difícil, talvez para muitos de vocês que estão aqui hoje. Eu estou falando que nós enfrentamos naquele momento todas as nossas lojas fechadas. Digital baixo. A gente enfrentou naquele momento os vendedores olhando para a gente e não tendo sequer como abordar os seus clientes. Eles não tinham uma ferramenta para abordar os seus clientes. Eles não sabiam naquele momento como usar um código de vendedor fora da loja, porque eles não tinham essa ferramenta. A gente teve que fazer uma mudança no momento mais difícil da companhia. E aí a gente fez o que parecia impossível naquele momento.
A gente resolveu, como companhia, transformar e disruptar o negócio. Eu estou falando não só de tecnologia, eu estou falando que a gente resolveu, como companhia, derrubar tudo e construir tudo de novo. Eu estou falando aqui de um rebranding completo, mas não só um rebranding. Eu estou falando que a gente mudou o logo, a gente mudou o nosso posicionamento, a gente mudou o nosso estilo de produto. Quantos de vocês aqui sequer olhavam para uma loja da Aramis antes da gente fazer esse reposicionamento? Muitos de vocês não se enxergavam com a Aramis porque achavam a Aramis talvez muito careta, muito tradicional. A gente mudou tudo. A gente mudou a forma da gente se comunicar. E mais do que isso, o layout das lojas, o time, porque muitas vezes você tem que trazer pessoas que conheçam parte do caminho para você conseguir fazer essa mudança. Em tecnologia, a gente tem que fazer uma transformação completa. E aí eu estou falando, desde colocar os sistemas certos para as pessoas começarem a conseguir trabalhar, desde a gente conseguir colocar o código do vendedor, a gente derrubou o e-commerce e reconstruiu, muito em cima do time do digital. E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês que é Aramis depois desse reposicionamento. A gente conseguiu com isso um resultado que muitas empresas acham impossível, principalmente no pós-pandemia. Esse resultado veio de uma forma extremamente expressiva. Os nossos números todos se multiplicaram. Gente, eu estou falando aqui de usuários, clientes ativos, que antes, no ano da pandemia, em 2020, 190 mil clientes. A gente chegou em 2024 com 484 mil clientes ativos e esse ano nós já cruzamos a barreira dos 520 mil clientes ativos. Não só isso, a qualidade da venda mudou. Sim. O nosso LTV dobrou. A gente saiu, para quem não sabe, LTV é o quanto que o cliente compra na média em um ano. A gente saiu de R$ 760 para mais de R$ 1.500 de compra média por cliente. Frequência, ticket médio, tudo mudou nessa transformação, em cima do que a gente acreditava ser verdadeiro. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês sintam o que foi essa mudança, porque mais do que falar, às vezes a gente tem que sentir. E eu quero que vocês embarquem com a gente um pouco nesse vídeo que mostra a nossa transformação. Vamos lá? Transforme sua realidade. Desenvergue. Isso é repaginar. Oi, tudo bem? Posso te ajudar?
Uou! Muito bom. Gostaram? Gostaram? Sabe o que isso trouxe? Nós dobramos de tamanho em 3 anos. Dobrar de tamanho uma empresa tradicional. Está falhando? Opa, foi. Se não funcionar, a gente vai no bastão aqui, não tem problema. Dobrar de tamanho não é algo trivial. E aí eu estou falando, vamos, aí, dobrar de tamanho não é natural. Eu estou falando que a gente saiu de um crescimento de 13%, 14% ao ano para um crescimento de 26% ao ano. A gente entendeu que a gente precisava mudar e a gente mudou. A gente entendeu o que o cliente queria e a gente entregou. Com isso, 50% de novos clientes nesses últimos 3 anos. Com isso, um aumento de 42% na recompra desses clientes. Só que teve muita raça, coragem para a gente fazer essa mudança. E aí eu estou passando aqui, olhando para pessoas que talvez estão passando pelo mesmo momento. E, gente, talvez não precisa ser tanto na raça. A gente olha para trás hoje e vê que dá para ter mais visão, mais clareza, contratar as pessoas que já conhecem parte do caminho ou capacitar as suas pessoas que você entende que tem talento para te levar até lá. Fazer uma gestão de performance muito clara para saber aonde que você quer chegar. E, acima de tudo, uma gestão de mudança, porque quando você envolve uma mudança desse tamanho numa companhia, você envolve mexer com a vida das pessoas. Você muda a forma como a companhia trabalha. E aí você fala, poxa, Will, que legal, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas a gente quer dobrar de tamanho de novo nos próximos 3 anos. Porque a gente viu que é possível, por que não? Né? É possível. E a gente já colocou a nossa meta. A gente sai de uma receita líquida de 173 milhões em 2020. E a gente chega no ano passado a 556 milhões de receita líquida. E a nossa meta clara é chegar em 2028 a 1,3 bi. A gente está falando de um crescimento de 25% na média ao ano nesses próximos anos. Só neste ano e no ano que vem, esse crescimento ele já vai ser entregue de forma muito representativa. O ano que vem, a gente já declarou para o mercado que a gente vai cruzar 1 bi de faturamento. E a gente vai porque a gente é corajoso e a gente tem gente que trabalha para fazer isso acontecer. Só que a gente não quer ser reconhecido só como uma empresa de moda. A gente quer ser reconhecido como o destino número 1 do lifestyle dos homens. O que eu estou falando, Will? O que é lifestyle? A gente está falando que a gente não quer que vocês pensem na Aramis Inc., nas nossas marcas, na Aramis, na Urban, somente na hora de vocês comprarem roupa. A gente quer participar da jornada, a gente quer participar do estilo de vida, a gente quer que vocês sejam um destino exatamente de estilo de vida quando vocês procurem. Seja se inspirar, seja lazer, a gente quer de fato mudar a forma como a empresa se posiciona. Aqui um pouco do resultado que nos trouxe. Eu estou falando que hoje a gente tem 3 marcas, porque nós não somos somente mais a Aramis, nós somos um grupo Aramis Inc. 3 marcas que representam a potência e a força, porque a gente aprendeu, quando a gente conhece o mercado, a gente aprendeu como fazer e a gente está replicando. Na Aramis nós temos hoje quase 130 lojas. Elas estão divididas em todo o Brasil, entre lojas próprias e franquias. E isso representa só no canal de multimarca, que nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Laura, um beijo. Nosso responsável por esse canal, que está ali nos assistindo, representa mais de 1.300 multimarcas pelo Brasil. Aramis. Para quem não conhece, a gente tem uma marca que nós lançamos em 2022, que é a Urban. Quem não conhece, conheça. Porque essa marca ela tem uma tecnologia embarcada no produto que é sensacional. Você vai na loja, vai na flagship que a gente tem no Morumbi. Uma loja corajosa, com design diferente, sensacional. Essa marca ela já representou um crescimento super expressivo do nosso grupo. Ele nasceu para ser uma marca também digital, além de marca física. Então, a representatividade dela no digital ela é muito potente. E eu quero anunciar para vocês hoje que a gente acabou de lançar a nossa 3ª marca. Quem tem filho aqui? Tem muita gente que tem filho menino? Deixa eu ver. Menino. Menino. Então pode preparar o bolso para gastar dinheiro, porque agora a gente tem Aramis Next,
que é a nossa marca infantil, e está lindíssima. A Aramis Next já está nas nossas lojas, já está no digital. É a nossa terceira marca e a gente entende a potência que tem. Muito bem, só que a gente quer ser uma Fashion Tech. Will, o que é uma Fashion Tech? É uma empresa que, de fato, usa a tecnologia e os dados para se movimentar e chegar onde quer chegar. Eu estou falando de não só colocar os dashboards em painéis. Eu estou falando de todo o direcionamento de crescimento da companhia ser através das pessoas, junto com tecnologia, junto com transformação digital e inovação. Muito bem. E com isso, a gente vai fazendo uma construção de uma jornada que eu quero falar para vocês agora. E aí, Andy, eu quero que você resgata um pouco. Vamos lá. Vamos lembrar quando a gente entrou na companhia e você olhou os dados espalhados e aí você tinha isso aqui. Fala para mim o que você viu e o que você entendia de potência. Bem, eu acho que, para começar, né, Will, quando a gente começou o trabalho, eu representando o digital, tentando fazer campanhas, tentando trazer comunicação mais assertiva, mais integrada, mais clara, para conseguir realmente atingir o público que a gente queria crescer, o que a gente via é que a gente tinha ambientes separados. Tinha uma VTEX com dados de clientes que estavam comprando online, você tinha um Lynx com dados de cliente comprando no offline, nos PDVs, e mais um monte de sinais que a gente captava, seja com CRM bônus, seja com Zendesk, o cara fazendo um chamado, abrindo um chamado e falando com a gente. Enfim, uma jornada complexa de informação que a gente precisava organizar. Por quê? Porque no final do dia, seu cliente está em todos os seus ambientes. Então, a gente precisava, de uma certa forma, criar o nosso cliente identificado. Esse era o grande desafio. E o mercado fala muito em CDP, né? Mas no final do dia é a identificação do cliente e os sinais que ele nos dá para conseguir realmente trabalhar e fazer as campanhas mais assertivas, simplificando. E o que a gente começou a trabalhar lá dentro, né? A gente tinha 4 informações muito claras que a gente conseguia captar. Primeira delas, dado demográfico. Todo mundo sabe quem é seu cliente, onde ele compra, sexo, idade, enfim, as informações normais do dia a dia do cliente. O comportamento, a gente sabia se ele estava abrindo um chamado, se ele estava avaliando um produto, se ele tinha avaliado o NPS, a gente tinha todas essas informações. O engajamento, o seu cliente também está nas redes sociais, está curtindo, está navegando, está fazendo uma série de coisas. E o principal, o transacional, né, Will? Porque aqui você está olhando qual o pedido, qual o produto, de quanto em quanto tempo ele compra, você tinha todos esses dados e isso estava tudo espalhado. A gente olhou para isso e falou, poxa, se a gente conseguir integrar isso numa única frente, trabalhar e ainda olhando para parceiros que nos conseguissem alimentar com dados adicionais, a gente conseguiria trabalhar o machine learning de maneira coerente e forte, criar segmentações necessárias para as campanhas, personalizar, porque no final do dia você tem a segmentação, você sabe o que você vai mostrar para aquele público, e principalmente sair insights. E com isso, a gente olha e traz uma CDP para orquestrar campanhas e principalmente trazer informações e inteligência para o negócio. O Nasser falou que a gente pode contar história triste aqui, história de problema. Pode falar a verdade, né? Vamos lá. E tem muito, né, Will? Gente, o dado de franquia sequer chegava no mesmo dia, quando chegava as vendas de franquia para a gente, tá? A gente tinha um sistema, a gente tinha 2 sistemas de franquia quando a gente entrou na companhia e nenhum deles se conversavam. A gente não sabia o estoque do franqueado, a gente não sabia a venda do franqueado. Às vezes nem a nossa, né? Vamos ser sinceros. A gente começou trocando sistemas de franquias, a gente começou fazendo trabalho estrutural. A gente está falando de um trabalho de sistema, de arquitetura, de segurança, de infraestrutura. E às vezes você vai precisar fazer a fundação do prédio para você conseguir construir aquilo que realmente precisa. Aí a gente começou, quando a gente já tinha as vendas chegando, eu acho que tem muita gente que está nesse cenário. Tem ali as vendas chegando no seu RP, tem o seu DW ali, né? Ou seja, você tem uma base centralizada, mas ainda não está legal. A gente chegou para a companhia e falou, a gente precisa de um data lake. Aí a gente pediu investimento e foi um pouco difícil de conseguir.
Foram E aí algumas reuniões. Algumas reuniões, porque às vezes você vai ter que convencer, vai ter que trazer gente de fora, vai ter que trazer pessoas que conheçam parte do caminho para você convencer o seu board de que você precisa de uma estrutura mais moderna. A gente trouxe uma consultoria, a gente trouxe uma arquitetura em 2022, ali no mês de 2022, quando a gente conseguiu o primeiro investimento. Eu tinha resistência do próprio time. Passou 6 meses e deu tudo errado. A arquitetura não se conversava, os sistemas não se conversavam, a consultoria brigava com o time interno, foi um caos, assim, um caos. E aí entra o que a gente fala que as startups acertam muito bem e a gente busca ter isso também. Você tem que errar rápido, aprender rápido e entender que você precisa partir para outro caminho. Eu estou falando tudo isso porque para mostrar essa arquitetura bonita que eu vou mostrar para vocês aqui, teve muito trabalho e muita discussão. A gente teve que trocar gente, a gente teve que trocar consultoria e a gente teve que trocar arquitetura porque a primeira não deu certo. E aí a gente achou na Databricks um parceiro para conseguir construir o nosso Lakehouse. E aí eu acho que muita gente gosta aqui de arquitetura de dados, então vamos partir para falar de arquitetura de dados. Hoje, essa arquitetura que sustenta tudo que a gente vem construindo aqui de transformação. Vamos lá. Eu estou começando falando de mais de 20 fontes de informação na origem. Tudo isso orquestrado pelo Azure, aqui na estrutura do Data Factor. A estrutura do Azure Data Factor, ele faz toda a parte de ingestão e orquestração. Traz isso para dentro do Databricks, ali trabalhando dentro do Delta Lake, onde a gente consegue ter todos os nossos dados de forma estruturada. Se eu falar alguma besteira, meu time de engenharia de dados que está ali vai me arremessar alguma coisa, mas é isso. Os dados, eles são tratados, eles chegam de forma bruta, eles são tratados para uma camada trusted e depois eles vão para uma camada refined. E esses dados hoje já são utilizados no que a gente chama de data products. Ou seja, eles retroalimentam, uma vez que eles estão completamente organizados, estruturados, outros sistemas. E aí eu estou falando desde a própria Vtex, eu estou falando da Insider, que é o nosso CRM, que não está aqui, mas que também é retroalimentado. Eu estou falando dos dashboards que a companhia constrói, porque hoje nós temos no Databricks usuários da empresa inteira, lógico, com governança, acessando aquilo que podem acessar, mas consultando direto no Databricks as informações. Quem tem aqui uma fila para construir um dashboard e que cai tudo na TI, que demora 6 meses para eles atenderem? Ele fala, putz, vou ter que pedir para a TI, gente. Não aguento ter que pedir para a TI. TI não atende. A gente deu essa possibilidade direto na mão do negócio, a gente fez uma academia do Power BI, a gente falou, vocês querem? Está aqui o dado direto no Databricks, vocês querem construir? Está aqui, a gente ensina vocês a construírem e eles têm autonomia para construir suas próprias visões. Fora isso, a gente construiu com essa arquitetura, o dado ele pode ser plugado, então a dor é muito menos sofrida quando você quer conectar qualquer plataforma e qualquer sistema novo. É isso aqui, é essa arquitetura que está nos movendo adiante. E agora, a gente está mudando de novo. Então, toda essa arquitetura que está aqui, a gente está mudando o Databricks para uma outra estrutura, usando o Unity Catalog, onde a gente vai conseguir plugar IA generativa no Databricks que eles estão habilitando agora. Isso é muito legal. Quem não construiu isso ainda, nosso time de engenharia está com prazo ali, está fazendo, vai entregar e está legal. Muito bom. Boa. E aí, Andy? E aí, aqui é um case para a gente. Quando a gente decidiu trocar a nossa ferramenta e conseguiu utilizar toda a estrutura do Databricks, a gente olhou e falou, poxa, está na hora de colocar um CDP. Está na hora realmente de trazer os dados de cliente que a gente está conseguindo processar, que a gente está conseguindo trazer para dentro de uma ferramenta para ajudar o time de growth a realmente atuar. A gente escolheu o Insider naquele momento, mas o case principal aqui, eu acho que vale a pena a gente falar, é a integração da Insider. Trazer os dados para dentro do nosso ambiente demorou exatamente 20 dias. Então, assim, imagina que você está falando de todos os dados de cliente, está falando de todos os dados de venda, está falando dos sinais que a gente estava captando para dentro do sinal. Para quê? Para conseguir gerar realmente a vida do cliente ali dentro e a gente conseguir ser assertivo nas campanhas. Então, o Databricks para a gente, toda essa estrutura de lake nos trouxe agilidade, nos trouxe ganho de performance e melhoria, que é o que vocês veem nas campanhas e no crescimento.
Aqui é um pouco da nossa jornada Data Driven, eu não vou passar por cada detalhe, mas é para vocês entenderem o que a gente construiu nos últimos 5 anos. A gente tinha, quando a gente entrou na companhia, um BI num servidor debaixo de uma mesa. E hoje a gente chegou nessa estrutura. Teve, sim, muita transformação em cima da mentalidade das pessoas para conseguir acompanhar isso. Não é só sobre tecnologia, gente. Vocês vão precisar movimentar a empresa inteira. Legal, Will. Por que a gente construiu isso tudo? Ó, funcionou. Esse aqui ficou bom, hein? Eu achava que era minha bochecha, a gente estava batendo no fone aqui. Não, ó, era o aparelho. Arquitetura escalável. A gente precisa de uma arquitetura escalável porque se você quer, de fato, levar a companhia a dobrar de tamanho de novo, você precisa de uma arquitetura que vai te acompanhar. Então, hoje, tudo que nós colocamos está em Cloud First, está na nuvem, a gente usa a Microsoft na Azure, no caso. Então, a gente migrou tudo que a gente tinha para a nuvem, toda a estrutura de dados está na nuvem, tudo que a gente coloca é API First, não existe mais nada que entra na companhia e vocês vão ter que colocar, em algum momento, vai ter que colocar essa barreira. A gente fez uma estrutura multiplataforma, olhando para a governança de dados e segurança de dados, confiar nas informações, e aí sim, com isso tudo preparado, a gente conseguiu começar a falar de inteligência artificial. Fala de personalização, Ed, vamos lá? Vamos falar um pouquinho. A gente vai e volta aqui, mas o ponto principal aqui da CDP para a gente foi a mudança que a gente adquiriu. Primeiro, a gente não trabalhava todos os canais, a gente passa a trabalhar todos os canais. Segundo ponto importante, a gente precisava muitas vezes usar as audiências que estavam no Google e no Facebook, na Meta, a gente passa a integrar as nossas audiências dentro da Google e da Meta, para fazer lookalike, para fazer outros tipos de campanha usando os nossos dados. O que isso nos traz? Eu acho que esse é o ponto importante. 15% de participação da venda sai dos canais de personalização. A gente tem clientes que não estão na loja, 18% de receita atribuída, ou seja, o meu cliente não está na loja, a gente consegue ativá-lo através do vendedor e o vendedor faz a venda para ele e a gente entrega em casa. A gente tem, no ano de 24, mais de 30% da base de clientes são clientes novos, mais de 15% de recuperação de cliente, porque eu acho que muitas vezes em alguns negócios o churn é muito importante, então a gente conseguiu reativar esses clientes, mas o principal para a gente, quando a gente fala de omnicanalidade, o cliente que é impactado nesses canais e usa tanto online como offline, compra 3 vezes mais. Então, aquela média que o Will mostrou lá de 2 vezes de frequência, esse cara aqui está 8 vezes a utilização, a compra. Então, a gente tem um ganho muito expressivo com essas informações. Muito bom, gente. Para fazer tudo isso, a gente teve que fazer uma transformação cultural. Vou passar rápido por 3 cases. A gente fez um hackathon de inteligência artificial o ano passado, movimentou a empresa inteira, a gente trouxe gente de mercado e a gente mexeu com também o time interno, criando cases reais. A gente separou um ambiente no Databricks para que a gente colocasse em cima desses cases, a gente colocou situações para eles resolverem com inteligência artificial generativa plugado no Databricks. Foi sensacional, 2 dias que nós fizemos e a gente saiu com solução real dali, desde bot de atendimento até a hiperpersonalização na fala com o cliente final. Outro que a gente fez, a gente vai repetir esse ano, o Databricks Day, a gente foi lá dentro da Databricks fazer um dia de imersão. Quem está aí não é tecnologia, tá? Quem está aí é o negócio. A gente pegou o negócio, levou para dentro da Databricks para aprender a codar, para aprender SQL dentro da Databricks, para aprender um pouco de Python, foi muito legal. E aqui o nosso programa de estágio em dados, que ela foi uma referência esse programa, a gente colocou 10 posições de dados pela companhia, e esses estagiários que entraram na companhia, ficaram 3 meses se treinando, se capacitando, depois eles foram para as áreas de negócio, colocaram na prática, e agora a gente tem a felicidade que eles foram promovidos e viraram analistas de dados, espalhando essa cultura pela companhia. Inclusive tem um aí, né? Tem um aí dos prestigiando. Muito bem, mas o futuro já começou? Já começou, Will. Por quê? Passa aí para a gente. O que a gente conversou lá em 2021, 2022 foi como que a gente, naquela época ainda, você lembra das mandalas? Todo mundo falava em mandala, a gente tinha a nossa. Mas basicamente o que a gente estava falando aqui, né? Que a gente tinha o nosso cliente no centro, tinha as marcas que a gente precisava trabalhar e entregar para o cliente, e a gente começou a olhar, falar, legal, conteúdo e branding, a gente precisa trabalhar mais segmentado, mais personalizado.
Serviços complementares, omnicanalidade, a gente precisava trazer todas as nossas lojas para dentro desse ambiente, porque no final do dia eu queria que ele comprasse independente do canal, a gente vai entregar para ele. Marketplace, a gente começou a olhar e falar, tem alguns canais que nos ajudam a trazer clientes e complementar, inclusive, a cesta dele. Então, hoje no site da Aramis você consegue comprar relógio, perfume, então a gente trouxe mais produtos para complementar essa cesta. CRM Loyalty, no final do dia a gente está falando de um programa que consiga que o cliente entenda que para ele é importante, é legal manter todo esse relacionamento. E a gente tinha 2 caixinhas em cinzas que a gente começou a olhar e falar o seguinte, para o nosso cliente faz sentido solução financeira? A gente olhou e falou, talvez não, mas se eu conseguir plugar o lojista, essa solução financeira vai fazer sentido. As multimarcas. As multimarcas, as nossas franquias. E por último, serviços complementares. Não sei o quanto vocês sabem, mas a Aramis, quando você compra, você consegue ajustar em loja. Todas as nossas lojas têm alfaiates. Então, isso é um serviço complementar que normalmente a gente não fala. Então, como que a gente ia trazer todos esses serviços para dentro do ambiente? E a gente começou a pensar, poxa, temos que trabalhar com o aplicativo do cliente. Ele tem que saber lá dentro. O aplicativo do vendedor. Poxa, eu não estou captando os sinais do cliente? Devo colocar na mão do vendedor toda essa informação. A omnicanalidade integra tudo, todos os vendedores passam a enxergar todos os estoques de todas as lojas, franquias, lojas próprias e também multimarcas, porque a gente entende que multimarca também é um canal para a gente importante. Para a multimarca, a gente passa a dar visibilidade de tudo que ele está vendendo, tudo que ele precisa comprar, toda esta relação. E por último, fidelidade. Só que fidelidade para a gente não é só empresa-cliente. Lojista é meu cliente. O vendedor é meu cliente. Então, fidelidade para mim tem que fazer o motor completo girar. Não é só para um público. E como que a gente começou? Inclusive, depois, façam um download do novo aplicativo da Aramis. A gente acabou de lançou essa semana passada, né? Está lindíssimo, lindíssimo. Está lindo. Trabalho de um time incrível que está aqui, que a gente ama. E o que a gente está trazendo? Primeiro, personalização. A gente tinha um outro aplicativo, mas a gente não conseguia trazer toda a nossa experiência, tudo que a gente construiu de machine learning, que daqui a pouco o Will vai falar, todo o enxoval para que isso consiga ser trabalhado, canais de comunicação, então a gente integra o canal de comunicação de tudo que acontece na vida dele dentro desse canal e um pós-venda integrado. Porque a gente sabe que se você comprou na loja, se você comprou online, você quer ver o que você comprou. Então está tudo ali dentro. Além disso, dados e informação, tudo que a gente capta de você, você vai saber. Meu consultor online, a relação cliente-vendedor para a gente ela é muito importante. Então aqui você sabe a loja e sabe o nome do vendedor que te atende. Então essa relação é mantida. Os meus pedidos e, principalmente, a gente desenvolveu um app que te entende. E quando a gente fala do vendedor, a gente pega todos esses sinais que a gente está captando e coloca na mão do vendedor. Para quê? Para ele te atender melhor dentro da loja. O que a gente tem ali dentro? Performance de venda. O vendedor ele trabalha precisando saber o quanto ele tem que fazer no dia. Mas a gente muda um pouco esse foco. O que a gente entrega? A meta, mas eu digo para ele como ele consegue atingir aquela meta. Então, ele consegue vender determinados produtos, ele atinge aquela meta. Eu consigo dizer quais clientes compram aquele produto para ele atingir aquela meta. Fila da vez, ele precisa saber qual momento dele vai... Carteira de cliente super importante. Então, aquele relacionamento que cada um constrói com o seu vendedor, ele consegue também trazer. E, principalmente, engajamento. Como que a gente faz para que ele se engaje e tenha todas as informações para trabalhar? Vai lá, Will. Já foi. Já foi? Clientes integrados, a gente falou. Priorização de contato. Isso aqui é importante. Os sinais fazem com que o contato suba ou desça na carteira dele para ele conversar. A experiência integrada. Isso é um ponto importante para a gente, porque a gente entendeu que não adianta ter um monte de WhatsApp ou ele ficar falando, e a gente vê que a meta cada vez mais derruba. A gente traz o WhatsApp para dentro da carteira dele e ele consegue falar com o cliente através do aplicativo. Então, o que a gente entrega para ele é a visão de ponta a ponta da visão do cliente e do dia a dia dele. Mas, a gente toma alguns cuidados. Primeiro, a gente entende que tem que ter uma distribuição correta. Que cliente e que vendedor se relacionam. Comprou na loja, relacionamento atribuído. Comprou no site, o melhor vendedor vai receber aquele cliente. Então a gente faz toda essa relação. Com machine learning.
Com Machine Learning. E o principal, o motor de distribuição. Ou seja, o cliente ficou sem receber o contato daquele vendedor por um determinado período, eu mudo para gerar relacionamento. Por isso que a gente reengaja. O vendedor saiu da loja, automaticamente a gente redistribui todos esses clientes. Então a gente está usando agora os dados que a gente tem, a informação que a gente tem para colocar inteligência em cima deste motor. Estão entendendo que a gente está capacitando o vendedor para ser aquele melhor vendedor. Pensa o vendedor que mais nos inspira. Com dado como a gente está usando e com todos os motores que a gente está usando de Machine Learning, a gente está dando uma potência para ele trabalhar melhor. Legal. Will, fala um pouco de IA mais personalização. Gente, tem 2 caminhos para você seguir, né? Ou você segue contratando soluções que são prontas. A gente começou por esse caminho lá atrás. A gente trouxe motores de Data Science que ajudou a gente desde a parte de reabastecimento de estoque. A gente tem uma solução de mercado que hoje fala também por Machine Learning, aonde a gente deve abrir loja ou não. Então, quando a gente vai para o franqueado, a gente fala, olha, é muito mais assertivo aqui e a gente está usando dados para isso. Mas quando a gente criou toda essa estrutura, a gente teve uma estrutura de Machine Learning ali dentro do Databricks que a gente podia começar a usar. E aí a gente começou, primeiro, dizer que é muito difícil você construir um time de Data Science dentro de casa. Talvez muitos de vocês vivam isso, porque não consegue sequer contratar um cientista de dados, e isso é normal. Então, a gente começou contratando uma consultoria que começou criando esses modelos de Machine Learning que a gente tem hoje, com o código sendo nosso, mas eles codificando. E hoje nós temos 5 modelos de Machine Learning diferentes. E depois de tudo isso, a gente vai falar, a gente tem 5, a gente usa recomendação por cliente único. Aqui eu estou falando daquele tipo de modelo que o Netflix usa, onde ele consegue observar os seus gostos e de pessoas que têm gostos parecidos com o seu para te recomendar o produto. Esse modelo hoje a gente aborda tanto pelo CRM e agora com o app novo da Aramis a gente também está utilizando. Recomendação por produto semelhante. Então, quando você entra na página de um produto, você vai ver um produto semelhante para você também poder adicionar no seu carrinho. Não só semelhante, como complementar, né? Você comprou uma camisa, você vai ver quais são complementares a ele. Para ficar bonito que nem ele está aqui no palco. Recomendação por conjunto de produtos. E aí, esse modelo a gente está usando muito na sacola. Então, a gente coloca o produto na sacola no e-commerce hoje, você vai ver que ele vai te trazer um aproveite e leve junto. Recomendação por produto similar que está ali, que a gente usa muito técnicas de modelos híbridos ali, com NLP, agrupamento, e recomendação por estilo, que o nosso time de estilo ajudou a gente a treinar esses modelos. E aí só um ponto, esse de recomendação por produto similar, porque a gente desenvolveu ele? Ruptura. Eu acho que muitos varejistas têm ruptura. E a gente tinha, o cara entrava procurando um determinado produto, ele não encontrava. Dá o produto indisponível no site. Indisponível, quando você clica, ele traz tudo que é similar dentro do site. Então, esse modelo é o que mais converte. Tira o avise-me, né? Vamos entregar o produto que o cara está procurando. Muito bem, isso trouxe 10% de receita adicional, tá bom? E aqui a gente fala um pouco do como que isso aparece no e-commerce hoje, tá bom? Gente, tudo isso a gente está utilizando hoje, inclusive, para a gente criar campanhas mais assertivas. A gente criou uma campanha de Dia dos Pais agora, e essa campanha, embora ela seja leve, ela seja emocionante, ela é possível porque a gente conseguiu conhecer melhor o nosso cliente. Inclusive, tem um cupom de desconto que, se você entra no site, você vai ver lá a parte de Dia dos Pais, você coloca o nome do seu pai e você atrela um cupom de desconto. Então, a tecnologia ela vai muito além hoje só de você prover as ferramentas, mas ela está em todos os lugares. Tá bom? Vamos lá, vamos assistir um pouquinho para a gente, rapidinho. Quando você tentava dar os seus primeiros passos, eu desejei que o tempo corresse. Quando você quis andar sozinho, eu pedi para o tempo parar. Quando você estava longe, eu quis que o tempo passasse. E quando você não saía do meu lado, eu pedi para o tempo congelar. Quando você saiu de casa, eu só queria que o tempo voltasse. E quando você avisava que ia me visitar, eu pedia para o tempo voar. Ser pai é ter orgulho de quem o seu filho vai se tornando. E, ao mesmo tempo, saudade da criança que ele sempre vai ser. Dia dos Pais Aramis. Você é o maior presente que seu pai já recebeu.
Você é o maior presente que seu pai já recebeu, pode ter certeza. Gente, vamos lá, voltou? Voltou. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje, da gente contar essa história. A gente vai estar aqui depois para conversar um pouco mais. Acho que vai dar tempo, talvez, de perguntas e respostas. Mas isso foi um presente que o Nasser deu para a gente, essa oportunidade de estar aqui, o Fórum E-Commerce também. Muito obrigado por dividir isso com vocês. E só complementando, né, Will? Quando a gente começou toda essa jornada, a gente falou, um dia a gente vai lá no fórum contar tudo o que está acontecendo. Então, obrigado por todos estarem aqui. Nosso LinkedIn está aqui. Eu tenho também um Instagram chamado will.varejo, pobríssimo de seguidor. Se alguém quiser seguir, segue, ajuda, que eu estou tentando compartilhar lá. Obrigado pela oportunidade, gente. Valeu.